Olá, eu sou DJ Dolores e estou aqui com o Renato L., o ministro da Informação do Mangue Beat, e essa é mais uma viagem ao centro do Mangue. Desta vez, qual é o tema, Renato? Boa tarde, bom dia, boa noite, Dolores. Rapaz, o tema desse episódio é o manifesto, o famoso, lendário manifesto Mangue Caranguejos com Cérebro, escrito por Fred 04 no ano de 1992. Cara, 1992 faz um tempo danado. Tu lembra como é que estava a cidade naquela época? Rapaz, a cidade era um horror ainda, mas estava começando a se transformar. Já era um pouco a Manguetal, como viria a ser chamada nos anos vindouros, né? Já tinha uma movimentação que estava renovando a vida cultural do Recife, do Grande Recife. Eu me lembro que em 92 a gente já estava fazendo o quê? Festa há uns 2 anos, assim, né? Já tinha muita gente circulando no tipo de eventos que a galera estava produzindo, assim, eventos muito particulares aqui da cena da cidade, né? Pois é, exatamente. Eu acho que desde aquela virada dos 90, a gente já estava organizando festas no bairro do Recife, né? Alguns shows lá com as bandas, né? Então, aquele núcleo base do Mangue Beat, como a gente costuma chamar, do qual a gente fazia parte, já estava em atividade. E imagine só alguém chegando de Londres naquele momento e encarando o Recife, alguém do Recife, né, voltando para o Recife depois da temporada. Essa pessoa foi o Kleber Mendonça. Pois é, Kleber Mendonça Filho, cineasta, acho que todo mundo que está nos assistindo conhece, tinha acabado de voltar de Londres e desembarcou naqueles primórdios da Manguetal. Fui muito impactado por tudo que aconteceu nos anos 90 no Recife, porque eu vivi meus anos adolescentes na Inglaterra, né? Passei quase 5 anos na Inglaterra. E quando eu voltei para o Recife, eu ouvia de muita gente, amigos e pessoas conhecidas da família, poxa, mas que pena, né, que vocês voltaram para o Recife, esse atraso e tudo mais. Por um lado, eu entendi o que eles estavam falando, mas na verdade eu tinha gostado muito da minha experiência na Inglaterra. E ao voltar para o Recife, eu estava gostando muito do Recife, entendeu? Eu achava o Recife... Eu gostava do Recife, eu não via problema. Eu via problemas, mas não era no sentido de eu querer sair correndo ou querer me matar. Nunca. Eu gostava do Recife, eu achava um lugar muito interessante. Né? Até hoje, eu acho, com todos os problemas que existem. Dolores, você lembra naquela época como era difícil a gente ter acesso à informação? Era uma luta danada naqueles tempos pré-internet, né? Cara, eu lembro de ir para o aeroporto comprar revista gringa, e aí você acabava conhecendo a galera que tinha o mesmo interesse que você tinha. Eu lembro que se você tinha um disco assim, que hoje em dia parece banal, assim, mas você tá com um disco do Clash, ou dos Ramones embaixo do braço, e você encontrar outra pessoa na rua, imediatamente esse cara já era seu amigo, assim, porque ele estava curtindo um tipo de som que não era tão usual assim na cidade, né? Então, eu acho que a música unia muitas pessoas naquele momento, e eu acho que uma parte do que a gente uma parte da opinião da gente era meio que inventada, né, para cobrir uma lacuna, porque a gente não tinha acesso aos grandes shows, não tinha acesso à informação completa, tal. Não tinha internet, gente, não tinha internet, veja. Pois é engraçado essa importância dos discos para fazer as amizades, né? Nós nos conhecemos por causa de discos. Sim. Eu conheci Fred 04 por causa de disco, Mabuse conheceu Chico e Jorge lá em Olinda por causa de disco. Os discos serviam como um elo de ligação, formavam as turmas, né? Sim. Mas era engraçado essa história da gente ter que imaginar uma banda, imaginar um som, porque a gente não tinha acesso à informação. Era muito difícil ter acesso mesmo videoclipes eram raros, e revistas estrangeiras, então, nem se fala, eram carésimas. Eu acho que a Bis tinha um papel importante naquele momento, que era uma revista de música de circulação nacional, né? E já tinha algumas sessões dedicadas só para cobrir cenas de outras capitais fora do eixo Rio-São Paulo. A gente está falando dessa comunicação de
né, da gente daqui do Brasil com a cultura gringa, mas dentro do Brasil também era muito complicado, né? O acesso ao Sudeste não era uma coisa fácil. E aí o Sudeste, muito mais do que hoje, centralizava a comunicação, a informação, porque lá que estava todos os grandes canais de televisão e as revistas. Então não era uma coisa descentralizada como aconteceu depois do surgimento da internet. Vamos dar uma sacada no depoimento de 2 jornalistas do eixo Rio-São Paulo que conheceram o Mangue Beat nessa época, através da BIS também. Primeiro, o Alexandre Matias, que conhecidíssimo pelo trabalho no blog Trabalho Sujo, e a Lorena Calabria, que apresentou o Metrópole durante muito tempo e escreveu há pouco um livro muito bacana sobre o Da Lama ao Caos. Eu tive contato com o Mangue Beat pelas vias que tinham na época, né? Primeiro, pelas revistas, que tem alguma coisa acontecendo no Recife, né? E aí o manifesto foi crucial nessa hora. Mas antes já tinha uma movimentação que também a gente sabia pela rede de fanzine, a rede independente de troca, tá? Já tinha alguma coisa acontecendo, não só no Recife, mas em várias cidades do Brasil, né? Fora dessa coisa do eixo Rio-São Paulo. E aos poucos a gente fica sabendo, não, pelo jeito o negócio engrenou lá no Recife, né? E eu acompanhei principalmente pela BIS, né? Eu acho que era a principal publicação da época, não era a principal, e aos poucos o que saía na BIS ia sendo repercutido nos jornais do Rio e de São Paulo, que eram os que eu tinha acesso aqui, né? A internet ainda era uma coisa que estava começando, então não tinha um site, o próprio Trabalho Sujo fazia esse papel, que apesar de não ser um site independente, ele funcionava dentro do site do Diário do Povo, que era o jornal que ele era publicado, e eu conseguia colocar algumas coisas de música independente lá, né? Mas isso eu já estou falando, tipo, o Trabalho Sujo começa em 95, né? Quando estou falando de internet aí, anos 90, bem começo dos anos 90, não tinha nada, né? Não tinha, no máximo, uma troca de informação por e-mail, mas mesmo isso era fórum, mas mesmo isso era muito, muito restrito. Eu trabalhava no programa Metrópolis, em São Paulo, e continuava sendo leitora da BIS, revista que eu já tinha trabalhado como editora assistente no Rio de Janeiro, e estava sempre ligada numa seção chamada Conexão Brasil. Quando eu trabalhava na BIS, eu colaborava também com essa seção, porque era uma tentativa da revista de ampliar um pouco esse olhar para o que estava acontecendo no Brasil, não ficar só restrito ao eixo Rio-São Paulo, né? A gente tem que lembrar que era uma época ali, início dos anos 90, onde as coisas demoravam para chegar. Então, se acontecesse uma banda incrível, sei lá, Belém do Pará, ia demorar um tempo para ela ecoar e chegar aqui no Sudeste, né? Infelizmente era assim. Então, a revista tinha alguns informantes, digamos assim, olheiros, se a gente for usar uma expressão que era muito comum nas gravadoras, né? Que eram colaboradores da revista que conseguiam dar conta dessa efervescência que acontecia no país inteiro. E foi através de um texto do José Teles, nessa sessão da BIS, Conexão Brasil, em que eu tenho contato pela primeira vez com o que estava acontecendo em Recife. Para minha surpresa, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, me chamou muito a atenção, mas não conseguia montar na minha cabeça o que seria aquele som. O que a Lorena fala em relação ao Nordeste é o que a gente sentia também em relação ao que estava acontecendo fora do país, né? Porque a gente pegava a revista, lia a resenha e tal, mas não sabia direito como é que era a música, porque não tinha acesso ao vinil ou à fita cassete. Imagina como que esse manifesto foi importante, porque ele entrou tipo na imprensa do Sudeste também, né? Primeiro, ele acho que foi lançado aqui, saiu no Jornal do Comércio, algum jornal local, mas eu acho que rapidamente ele chegou na imprensa do Sudeste, né, do Rio, São Paulo, do eixo Rio-São Paulo. E eu acho que é um manifesto que realmente vem muito para ter uma preocupação muito grande com a informação, né? Tanto que uma das imagens símbolos do Mangue Beat é aquela parada da antena parabólica enfiada na lama, né? Tanto captando informação como emitindo informação para outras cidades. Acho que era uma preocupação grande da gente e que se refletiu no texto do Zero, texto que ele começou a escrever, não sei se você lembra, naquele domingo
de protesto contra Collor, onde todo mundo combinou de vestir preto, pedindo o impeachment de Collor. Sim, essa imagem daí é muito interessante, porque ele fala que estava em Boa Viagem, né, que é uma praia daqui, uma praia urbana, e de repente ele olha para a praia e tem um monte de gente andando de, andando de preto ali pela orla, pelo calçadão, tal. E nesse momento ele estava inspirado, escrevendo esse manifesto que inicialmente não era exato, não sei se ele tem intenção de escrever um manifesto, ou se seria um release. Na época, acho que todos nós considerávamos mais um release do que um manifesto, né? Ninguém queria usar essa palavra manifesto, acho que por conta da seriedade, da importância, né, que normalmente se dá a um texto desse tipo. Mas eu acho que, como ele, Fred, trabalhava na TV Jornal na época, eu tinha acabado de deixar a atividade dele de repórter televisivo na TV Jornal. Então, ele usou o manifesto para escrever um tipo de texto mais solto. Ele estava de saco cheio de escrever só texto jornalístico. Então, eu acho que isso ajudou o manifesto a ter uma pegada mais solta. O release tem uma pegada de manifesto, né? E também ele estava trabalhando num documentário na TV Viva, então sobre os manguezais. Então, ele tinha um monte de informação sobre o ecossistema mangue. Acho que por isso que ele foi também escolhido entre todos nós para preparar o release. Mangue, o conceito. Estuário, parte terminal de um rio ou lagoa. Porção de rio com água salobra. Em suas margens se encontram os manguezais, comunidades de plantas tropicais ou subtropicais inundadas pelos movimentos das marés. Pela troca de matéria orgânica entre a água doce e a água salgada, os mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo, apesar de serem sempre associados à sujeira e podridão. Estima-se que 2.000 espécies de micro-organismos e animais vertebrados e invertebrados estejam associados às 60 plantas de mangue. Os estuários fornecem áreas de desova e criação para 2/3 da produção anual de pescado do mundo inteiro. Pelo menos 80 espécies comercialmente importantes dependem dos alagadiços costeiros. Não é por acaso que os mangues são considerados um elo básico da cadeia alimentar marinha. Apesar das muriçocas, mosquitos e mutucas, inimigos das donas de casa, para os cientistas os mangues são tidos como símbolos de fertilidade, diversidade e riqueza. É uma história já clássica quando se fala da gênese do Mangue Beat, mas vale a pena repetir outra vez. Eu lembro que a gente estava no Cantinho das Graças, que era um bar que ficava perto da sua casa, ali nas Graças, no apartamento onde você morava na época, e que a gente costumava frequentar, e que Chico tinha vindo alguns dias depois de uma jam session com o Lamento Negro, que era um grupo de samba reggae de Peixinhos, e que ele chega na mesa contando para a gente que tinha feito uma nova batida, um novo beat, e eu me lembro deles até especificar como é que era a batida. Eu fiz assim, peguei isso, peguei aquilo, e colocar o rótulo na mesa pela primeira vez, né? A grande sacada inicial primordial de Chico de usar o mangue como um termo para algo relacionado à cultura. E, na mesma hora, a gente achou o rótulo massa e propomos remixá-lo, digamos assim, de um rótulo para um beat específico e fazer daquilo um rótulo para algo maior que, na falta de palavra melhor, a gente, na época, usava o termo cena. E eu acho que a questão da diversidade foi quase uma obrigação de ser utilizada, porque era, inclusive, uma maneira de permitir que a própria coisa funcionasse internamente, porque havia uma diversidade de interesses ali, tinha gente que queria fazer banda, tinha gente que queria produzir música, tinha gente que queria fazer programa de rádio, e os próprios sons das bandas envolvidas naquele núcleo base, Mundo Livre e Chico Science Nação Zumbi, eram bem diferentes, né? Então, de certa forma, a gente foi até forçado a trabalhar com esse conceito tão importante da diversidade. Eu e Hilton Lacerda, que vocês vão ouvi-lo em vários programas aí. A gente tinha um escritório de design, a gente fazia vídeo, trabalhava com design gráfico e tal. Então, o Chico chamou a gente para fazer o disco.
Então a gente também traz essas ideias visuais. E eu fiquei bastante comovido como a Lorena descreve o disco como uma concretização de todas essas ideias, a música, os conceitos, o manifesto, a coisa gráfica representada não só pelas fotos, pela capa, mas também por uma história de quadrinhos que a gente fez, que era meio uma espécie de distopia mangue e tal, onde a cidade era tomada por gente andando que nem com roupa de caboclo de lança e tal. De ler ele na íntegra foi no encarte do disco, e eu acho que ali também ele ganha outro sentido, porque você vai fazendo várias associações com as músicas, com a história em quadrinho, que está ali também, né? E aí ele ganha um outro peso, eu acho. Ele deixa de ser o texto que seria o release ou que seria o manifesto para se integrar nessa obra, para fazer parte dessa obra, para ajudar a gente a mergulhar nesse universo que parecia tão desconectado, né, do que acontecia no Brasil, mas depois você vai achando várias coisas em comum. Assim, acho que todo jovem que morava em qualquer capital e que não ficasse fechado exatamente assim, eu só ouço rock, eu só ouço hip hop, né? Ou então, não, eu só quero ouvir a música tradicional brasileira. A partir do momento em que você tem um disco onde todos esses gêneros musicais ou esses ritmos e essa complexidade mesmo da nossa cultura pode conversar, que você tem o samba que é brasileiro, mas você tem um jeito de fazer hip hop também que é brasileiro, né? Que mistura o repente, que remistura a embolada, que tem o coco. Então eu acho que deixou todo mundo mais livre também, e acho que aí o texto ajuda muito a quebrar isso. A gente teve uma reunião com um cara de marketing da Sony, e daí ele mostrou a capa do Asa de Águia, que era uma banda de axé music, né? E a capa era uma guitarra com um pássaro pousado na guitarra e tal. E a gente falou, mas tu chegou a ouvir a banda, cara? Ele falou, sim, é uma banda de batucada, né? De percussão e tal. Sim, mas não tem nada a ver com Asa de Águia. Inclusive, eu lembro que no projeto original de vocês, a capa ainda era mais escura do que ela veio a ser. Né? Sim, era bem sombria. Bem sombria. Eu acho que era uma capa quase dark, digamos assim, que refletia um pouco o contexto da cidade em que a gente vivia. Né? Porque o Recife, ali do início dos anos 90, bom, Recife continua sendo uma cidade desigual, miserável, etc. Mas aquela Recife dos anos 90, daquele início dos anos 90, era uma cidade muito dura. A quarta pior cidade do mundo, como dizia uma pesquisa da ONU, que serviu de mote, inclusive, para a gente utilizar em festas, em textos, etc. E se você pega esse texto, essa parte do manifesto, ele continua muito atual, né? Porque tem a ver com uma certa especulação imobiliária que é tão presente, que gerou, por exemplo, toda essa movimentação em torno do Cais Estelita recentemente e tal. E questões que são debatidas hoje, eu acho que já estavam presentes ali, de algum modo, estavam presentes na inquietude do Zero, né? Pois é. No texto do manifesto, nas letras, né? Tem letras como a cidade, que é clássica, né, na descrição de um ambiente urbano bem degradado. A larga planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada é cortada pelos estuários de 6 rios. Após a expulsão dos holandeses no século XVII, a ex-cidade Maurícia passou a crescer desordenadamente à custa do aterramento indiscriminado e da destruição dos seus manguezais, que estão em vias de extinção. Em contrapartida, o desvario irresistível de uma cínica noção de progresso que elevou a cidade ao posto de metrópole do Nordeste não tardou a revelar a sua fragilidade. Bastaram pequenas mudanças nos ventos da história para que os primeiros sinais de esclerose econômica se manifestassem no início dos anos 60. Nos últimos 30 anos, a síndrome de estagnação, aliada à permanência do mito-estigma da metrópole,
só tem levado ao agravamento acelerado do quadro de miséria e caos urbano. O Recife detém hoje o maior índice de desemprego do país. Mais da metade dos seus habitantes moram em favelas e alagados. E segundo o Instituto de Estudos Populacionais de Washington, é hoje a 4ª pior cidade do mundo para se viver. Preciosa essa descrição do zero, daquele Recife dos anos 90, pelo menos da primeira metade dos anos 90. É engraçado que era um perrengue urbanístico, mas também era uma cidade precaríssima em termos culturais, né? A sensação que a gente tinha era de estagnação absoluta. Recife tinha passado batida por certos booms que tinham rolado na música brasileira dos anos 80, e a gente estava entrando ali naqueles anos 90 no que parecia ser uma espécie de deserto sonoro para a gente. Então, eu acho que isso que ajudou essa terceira parte que a gente vai ouvir daqui a pouco e ver daqui a pouco, ser tão contundente e tão engenhosa. Eu destacaria que também tinha uma questão identitária, porque você tem muita gente fazendo música, né, em todo o Nordeste e tal, mas que não tinha acesso às gravadoras, porque as gravadoras elas meio que filtravam, elas queriam a aparência, a ideia que elas tinham de rock, de música pop, era sempre uma coisa muito branca, europeia e tal. Quando você surge uma banda como a Nação Zumbi, por exemplo, onde você tem uma mestiçagem dominante, onde você tem uns conceitos bastante avançados para a época, falando sobre tecnologia, com aspiração muito ambiciosa. Então, eu acho que a gente que estava aqui no Nordeste, todo mundo sentiu fortemente esse impacto, porque todo mundo, de alguma forma, se identificou com aquilo dali, não? O depoimento do Beto Barreto, do Baiana System, que eu acho que é uma banda que faz uma leitura muito interessante do Mangue Beat, acho que ilustra bem esse ponto que você levantou agora. Rapaz, teve um impacto incrível e fundamental. Não tem como, eu acho que todos da nossa geração, né, todo mundo que viu aquilo, que viveu daquela forma, foi o que mudou. Foi um ponto ali, um ponto fundamental e que levou para um outro lado, principalmente quem era do Nordeste, né? Principalmente para quem é do Nordeste, quem tem esse entendimento da forma que foi feito, né? Eu lembro, especificamente, né, tipo ali, naquele período, quando surge ali, meados de 90, vamos chamar assim, né, que é mais ou menos o período que sai, se eu não me engano, 93, talvez, o primeiro disco, né, pela coisa de buscar a tradição da forma que foi buscada, pela maneira pela linguagem atual que se falava daquilo, né, tanto de tecnologias, como de música, como de pensamentos. Até então, você vinha, na minha memória, ali, de uma coisa ali, de uma herança ali do rock anos 80, como uma grande revolução, como uma coisa, mas ainda não se tinha essa cara, com algumas exceções ali no meu entendimento ali de Paralamas, de Titãs, de algumas coisas, mas uma coisa brasileira que eu vi pós isso, da forma que é feita e com uma cara que poderia ser que era universal no sentido do que começava a circular de festivais, de ter essa cara. Foi assim uma mudança incrível, né? O som, os tambores, entender aquela raiz ali de maracatu, de todas as influências que se tinha, de diálogo disso também com as tecnologias que começavam a aparecer de uma maneira mais forte, e se falar disso, né? Dos cyberespaços, de que uma coisa que começava a aparecer, se falar disso com elementos tão fortes da nossa cultura nordestina foi fundamental. A gente que é da Bahia tem essa coisa assim muito, muito próxima e muito distante de Pernambuco nesse sentido, fica sempre aquilo perto ali, e para a gente foi como uma lição e uma abertura de visão naquele momento. Essa abertura de visão que o Mangue Beat trouxe foi muito impactante mesmo. Aquela sensação de estagnação que a gente, vendo agora à distância, não era só do Recife, ela também se estendia por outras regiões, outras cidades do Brasil, especialmente do Nordeste. Nação Zumbi, quando começou a circular, Chico Sainz, Nação Zumbi, quando começou a circular pelo Brasil, fez surgir muitas bandas, né? Porque muitas pessoas assim do Norte, do Centro-Oeste, das regiões periféricas, eu acho que se identificavam com aquilo dali. Assim como uma parte grande também da periferia do Recife, né?
porque falava, cara, se esse cara está tendo voz através da música, talvez eu também tenha, né? E essa Isso. coisa da atitude transformadora se faz muito presente nessa conclusão do Manifesto do Zero. Eu acho que esse terceiro trecho é o trecho que tem mais pegada de manifesto mesmo, é uma linguagem, talvez seja o trecho que tem a linguagem menos jornalística e tem uma linguagem mais reivindicativa, né? Um jeitão, aí sim, de manifesto. Mangue acena. Emergência, um choque rápido ou Recife morre de infarto. Não é preciso ser médico para saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruir as suas veias. O modo mais rápido também de infartar, esvaziar a alma de uma cidade como Recife é matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que fazer então para não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Há como devolver o ânimo, deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? Simples, basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Em meados de 91, começou a ser gerado, articulado em vários pontos da cidade, um organismo núcleo de pesquisa e produção de ideias pop. O objetivo é engendrar um circuito energético capaz de conectar alegoricamente as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop. Imagem símbolo, 2 pontos. Uma antena parabólica enfiada na lama. Ou um caranguejo remixando a música Antena, do Kraftwerk, no computador. Os Mangue Boys e Mangue Girls são indivíduos interessados em teoria do caos, world music, legislação sobre meios de comunicação, conflitos étnicos, antipsiquiatria, hip hop, acaso, Bezerra da Silva, realidade virtual, sexo, design, violência e todos os avanços da química aplicada no terreno da alteração e expansão da consciência. Bom, o impacto desse texto do Manifesto Mangue foi enorme, né? Mal começou a ser publicado na imprensa, começou já a ser encarado como manifesto, não como release. Quando aparece, então, no encarte do Da Lama ao Caos, a repercussão é nacional e acho que começa a gerar aquelas polêmicas, aquelas comparações com outros movimentos, outros manifestos. Teve um manifesto anterior, que também é bastante referencial, que é escrito cabeceado por Gilberto Freire, né? Que é o Manifesto Regionalista, e que, de alguma forma, também tem um tom de reivindicação, como o do Mangue Beat. E acho que quem pode falar super bem sobre isso daí são 2 pessoas que eu tenho uma enorme admiração, que é Hilton Lacerda e Braulio Tavares. Para mim, o Manifesto Regionalista de Freire, ele está muito dedicado a se prender no local de onde ele transmite a informação, né? E o Mangue parece ao contrário, parece uma tentativa de expansão daquela informação para outro local. O Manifesto Regionalista ele é uma reação muito clara ao manifesto da semana de 22, né? É tipo tentando recolocar, pelo menos em situações muito práticas, a importância que outros locais que não sejam centro econômico de produção de ideias mandando em tudo, né? A própria definição de regionalismo, como é usado depois, tipo literatura regionalista, que tenta colocar você no local onde você deve estar, ela é muito limitadora, assim, do ponto de vista de quem produziu essa informação. Eu acho que a coisa mais importante que tem quando você regionaliza uma produção é você entender que aquela região é capaz de produzir sempre conteúdo e pensamento de uma maneira muito própria. Quando eu vejo o Mangue parece que já tinha absorvido essa ideia e naquele momento, eu acho que tinha um pouco uma tentativa de se libertar um pouco dessa prisão que era esse regionalismo, de determinada forma, em torno daquilo que se pensava. Uma reação também muito clara ao que existia de estatal dentro desse movimento armorial que continuava dando as ordens, né, com essa cultura que era defendida, de certa forma, pelo Estado. Assim. Então, por exemplo, o pessoal diz, eu gosto do Mangue Beat porque o Mangue Beat levava o maracatu para a rapaziada roqueira, tocar para 10 mil pessoas numa praça, num ginásio, numa coisa grande assim. E Ariano Suassuna levava o maracatu para os salões elegantes da elite pernambucana. Eu digo,
concordo em certa parte. Agora, veja o seguinte também, Ariano Suassuna, muito antes de Chico, levou o maracatu para dentro da universidade brasileira. Ariano é um produto dos anos Vargas. Ele representa as elites que foram derrotadas por Vargas na Revolução de 30. Até do ponto de vista familiar, ele representa isso. É o quê? É o nacionalismo da era Vargas. Eu represento o cosmopolitismo, o internacionalismo da era Juscelino Kubitschek. Era o jazz, era a bossa nova, era o Brasil campeão em Estocolmo, Maria Esther Bueno campeã em Wimbledon. Então, o Wimbledon, para mim, era como se estivesse falando do estádio Presidente Vargas do 13. Fazia parte da minha cultura, fazia parte do meu imaginário. Entende? E isso foi uma coisa que eu acho que foi muito boa. A ficção científica também entrou nesse mesmo embalo. Os Beatles, quando surgiu a Anna Hold Your Hand, entraram nesse mesmo embalo. De eu dizer assim, eu não vejo o que é norte-americano nem como um inimigo, nem como algo essencialmente estranho. É um povo esquisito pra caramba, que faz umas coisas horrorosas, um mau gosto tremendo, que eu não suporto, mas faz os musicais da Metro, tem Fred Astaire e Jenny Kelly, os faroestes de Johnny Ford, que eu gosto, os filmes policiais B, que eu gosto, a ficção científica, tudo isso eu gosto. Por que eu vou ter raiva dos meus irmãos norte-americanos? Como você viajou bastante nesses anos todos, mundo afora, é bacana você comentar como é que tu sentiu, agora fazendo as vezes de entrevistador, como é que você sentiu em loco essa repercussão do mangue? Cara, eu comecei a trabalhar um tempo depois, né, da cena, assim. Comecei realmente a minha atividade de músico nos anos 2000 já. Mas o que eu sinto é que havia sempre há um espaço para uma criação original. Eu não sei se você lembra de uma matéria da Bis, quando a Silk esteve aqui no Brasil, que ela falava Sim. que viu as bandas de rock da década de 80, né? E ela ficou decepcionada, porque achou muito brasileiro no sentido da cópia. Então, eu acho que bandas como Mundo Livre, Chico Science, Mestre Ambrósio, o próprio Devotos, mesmo sendo uma banda de gênero, ele é uma banda muito inovadora, porque tem uma coisa melódica e tal. Então, eu acho que essas bandas, para falar de 4 destaques, assim, elas conseguem um destaque, conseguem uma repercussão internacional pela originalidade, porque traz uma informação nova para a cultura musical. Tipo, um cara como Gold, que era um ponta de lança, né, do experimentalismo, da música eletrônica, no momento fazendo uma música como Chico, Death of a Rockstar, que entra no disco dele Timeless e também entra como bônus no disco da Nação Zumbi, né, no CSNZ. Bacana também a gente observar à distância como rapidamente o Mangue Beat repercute do outro lado do Atlântico, digamos assim, por exemplo, chegando a um país como Portugal, acho que até onde o fato de Chico e o Mundo Livre e as demais bandas cantarem em português deve ter contado pra caramba. Caso do nosso amigo jornalista Gonçalo Castro, um fã do Mangue Beat, do outro lado do Atlântico, mais especificamente de Portugal. E foi a primeira vez que eu me senti relacionado com uma banda que misturava tudo, misturava as raízes tradicionais com o rock, com o funk, com o rap, tudo de uma forma muito natural. Aquilo não era uma coisa, não é, a soar mal ou a soar falso, ou como se fosse corte e costura, em português. Porque nós cá estávamos numa fase da música portuguesa em que quase toda a gente cantava em inglês. Eu nunca fiquei esperando que Chico aparecesse de limusine no bairro do Recife. Não era nunca isso, porque realmente o que estava acontecendo era muito mais importante do que uma explosão comercial.
E talvez seja essa a vocação de uma cultura em Pernambuco, né? Ela muitas vezes é muito prestigiosa, muito respeitada e admirada, mas raramente, eu nunca vi algo que foi convertido em dinheiro numa indústria, né? Como talvez Salvador tenha conseguido fazer. Se o Mangue Beat tivesse aparecido, se calhar, 10 anos mais à frente, como força, como teve nos 90, não é? No início dos anos 90, tenho sérias dúvidas que hoje em dia não fosse de facto uma força como, por exemplo, o funk carioca é, não é? Para o resto do mundo. Aquilo que vocês idealizaram e aquele manifesto continua a fazer sentido. Para mim, continua a fazer sentido. E faz sentido deste lado do Atlântico. Bacana a gente escutar de um parceiro do outro lado do Atlântico essa reafirmação do potencial, do poder do Mangue Beat e do seu manifesto. Lembrando que esse é o primeiro manifesto Mangue, como eu falei falei há pouco. Primeiro, porque houve o segundo, lógico, manifesto, chamado Quanto Vale uma Vida, que saiu logo depois da morte de Chico Science, escrito por 04 e por mim. Estou me despedindo aqui, voltaremos em outros episódios. Passo a bola para Dolores. Então, a gente está encerrando mais uma viagem ao centro do Mangue, um programa que foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc, e todos os episódios estão disponíveis no meu canal do YouTube gratuitamente, basta dar um clique e fazer essa trip conosco. Então, Renas, a gente se vê no próximo episódio. Certamente. Até a próxima. Hasta la vista. Até mais.